zumbido agudo do balançar das traves, o coral ecoado em uma preleção no meio do campo, e o soar do apito final podem parecer até uma apresentação musical. Um som orgânico, sincronizado, digno das coletâneas mais ricas da música popular brasileira. Nas quebradas da Zona Leste, todos os elementos que compõem uma obra musical e ditam o ritmo de festas e bailes podem ser confundidos com outras orquestras, não tão agradáveis. Em meio aos confrontos socioeconômicos de diversos bairros da região, os disparos em tom grave de armas de fogo e os arranques dos motores de motos que cortam o silêncio da madrugada, correm o risco de atuar como maestro das vidas de crianças e adolescentes. É claro que, se tratando de uma região tão vasta e rica culturalmente, resumir tudo o que acontece na ZL, a repressão policial e problemas financeiros chega a ser, no mínimo, leviano. Logo, todos esses elementos que conversam entre si como uma música de compasso acelerado e cheia de metáforas que retratam as tentativas de escapar da violência periférica, provavelmente escrita por um rapper da ZL, traduzem como o futebol pode ser uma válvula de escape para as mazelas que enfrentam os nascidos e criados na região. Um dos treinos do Poá Soccer Gold, o PSG, escola de futebol localizada na cidade de Poá, na zona leste de São Paulo, ilustra um pouco dessa salada cultural refletida no esporte. Aqui, assim como a música, o futebol também se prova ser uma paixão brasileira. Nesse caso, mais especificamente, o amor de uma cidade periférica do estado. O sonho de todos os alunos do PSG é um denominador comum, se tornar um jogador de futebol profissional. Apesar do objetivo que pulsa no coração de todos eles, é a individualidade dos garotos que os tornam especiais. Meu nome é Lucas de Almeida, tenho 25 anos, estou nessa área de professor de escolinha desde os meus 20, onde a gente iniciou no centro de Poá e agora a gente está aqui no Jardim Emília. Guilherme Henrique. Guilherme Henrique? Isso. Quantos você tem? 13 anos. Meu nome é Diogo, tenho 13 anos. Então, eu gosto de jogar futebol porque é um esporte que eu me identifico muito, né? Que eu gosto muito. Bom, meu nome é Nicolas da Silva Brandão, tenho 11 anos. Felipe Silva, Catureba, eu tenho 11 anos. E é isso, eu gosto muito de jogar futebol. É isso. O PSG foi criado em 2018. Por esses 3 idealizadores inicial. Dentro desses 5 anos que a gente já tem, vai para 6 agora, já passou mais de 10 professores. Agora, dos idealizadores, só ficou eu. É muito bom, tá? Os físicos são, bem pegados mesmo. E os coletivos também, um ótimo treino. Treinos é bom, né? Porque, a gente não só tem coletivo, a gente só tem físico, que é importante pro atleta, né? Pra antes dele ser um jogador, precisa de um físico. E é isso. A nossa ideia principal aqui é a iniciação ao esporte, a iniciação ao futebol, a você aprender a chutar, aprender a tocar, aprender a perder, aprender a ganhar, competir, entendeu? Não que a gente não vai ter competições, não vai jogar para ganhar, não é isso. Mas aqui a gente não planta assim, se você ficar aqui, você vai virar um jogador de futebol. Logo, logo você está em algum time. Se o PSG, idealizado pelo Lucas, leva o nome da cidade de Poá, outro PSG, localizado a 37 km dali, é uma das colônias do time francês Paris Saint-Germain no Brasil. Em Guarulhos, o PSG Academy, filial da equipe da França voltada às categorias de base, mostra uma realidade um pouco diferente. Ali, detalhes não tão explícitos mostram que as condições socioeconômicas da maioria dos alunos da representante francesa contribuem para algumas diferenças com o Poá. Acompanhado de seus pais, meninos e meninas seguem mais um dia normal de treino, que pode condicioná-las a disputar campeonatos em outros estados e até mesmo fora do país. Com investimento em jogadores dos 5 aos 17 anos, a sede oferece treinos de ponta e estruturas lúdicas no clube. Nesse contexto, Gabriel Coutinho, de 13 anos e morador da Vila Cisper, concilia a rotina agitada de estudos com o sonho que divide com os meninos lá de Poá: lutar para se tornar um jogador de futebol profissional. César Coutinho, pai do garoto, entende a importância de acompanhar o filho. Na verdade, eu sempre procurei proporcionar para ele uma coisa melhor, né? Hoje a infraestrutura socioeconômica conta muito.
Então, é direcionar, porque o que for para ser dele vai ser dele em qualquer lugar. Isso é legal, mas proporcionar coisas boas para ele também é bom. Então, tem sim diferenças de socioeconômica, tem diferenças de você aprender o básico do futebol e você tem a gíria do futebol de rua, é totalmente diferente. Então, para ele e para mim, foi uma coisa bastante complexa, né? A gente saber distinguir. Ele soube tirar de letra. Ele soube o que ele quer, para onde ele quer ir. Então, para mim, ficou muito mais fácil de direcionar isso. E o sonho de jogadores, milhões de pessoas. Então, é muito difícil você direcionar. Esse é o caminho certo. Cobrar ele é fácil, ter resultado dele é fácil, mas tem que saber cobrar, né? Passar para ele a informação para poder depois se cobrar. Hoje eu e ele, a gente é muito unido, muito amigo, a gente cobra, a gente discute lance que ele fez, que ele errou, que ele não foi bem. A gente vê muito lances de jogos, acompanha campeonatos, né? Champions League, brasileiro, todo tipo de campeonato, comenta sobre lance. E eu incentivo ele a ser mais abusado. Às vezes ele tem receio de fazer um lance, uma jogada. Eu falo, vai, você tem todo o tempo para você aprender, você tem que aprender. Então, essa mesclagem entre eu e ele ficou muito saudável. Não ficou aquela cobrança taxativa. Acabou o jogo, vamos para casa. Lá em casa é outra coisa, a gente conversa de outras coisas. Vamos pro treino, é treino. Campeonato, campeonato. Então, cada momento a gente conversa de alguma coisa. Eu sou chato, cobro ele e eu vou cobrar sempre. Não há dúvidas de que, para a realização de um sonho de uma criança, o apoio dos pais e o acesso a recursos são fatores importantes. No entanto, a ZL mostra que, desses dois, apenas um é totalmente fundamental. Para quem vem de baixo, a falta de grana obriga a buscar alternativas, mas o apoio familiar dá a energia necessária. No fundo do bairro do Camel, o jovem Mikael, nascido e criado ali, já caminha passos largos para mudar a vida de sua família através do futebol, e é um dos talentos aspirantes à categoria sub-20 do Palmeiras. Comecei com 5 anos na escolinha do Corinthians, que foi meu pai colocou. E aí foi o primeiro passo, que eu já gostava muito de jogar bola, sempre na rua. Meu pai e minha mãe viu e aí acabaram me colocando na escolinha. O desafio sempre foi desenvolver, crescer, né? Sempre um desafio muito grande, você sempre está evoluindo, sempre buscando mais. E até chegar no Corinthians, sem ser a escolinha, no federado, no sub-8, foi o desafio maior, assim. Moro aqui no Encosta Norte, do lado do Quênia. E não é um lugar muito bom, então minha mãe sempre buscou me colocar para ocupar a mente, jogar futebol, estudar. E sempre joguei bola na rua, mas minha mãe também não gostava muito que eu ficava na rua. Então foi aí. Influenciou aqui, né, um bairro muito bom. E indo para outros lugares, minha mãe até hoje fala, né, tem que sair daqui, tem que ocupar a mente, conhecer novos lugares. Ano passado, consegui chegar na final, né, do Metropolitano, junto com a Liga São Caetanense, acabamos perdendo pro Corinthians. Aí, logo após o Metropolitano, teve a Seleção Paulista, e aí onde o treinador era o Val, que é o treinador do Palmeiras. Aí ele acabou falando comigo, que gostava de mim, mas aí eu continuei no Liga, aí a gente teve a partida nas quartas contra o Palmeiras, onde acabamos perdendo. E aí, depois do jogo, ele chamou eu e minha mãe para conversar, falou que gostaria de contar comigo nesse ano. Estrutura, jogadores, tudo, cada treino parece um jogo. Se você tiver mal no treino, os caras te atropelam. Você tem que estar dando o máximo. O Liga, às vezes, a gente perdia um jogo, tipo, é normal, sabe? Palmeiras, a gente perde o jogo, é meio que crise. Sempre tá no topo. E quando o sonho de ser jogador não dá certo? Quais são as demais perspectivas quando por tanto tempo de vida se enxerga somente um objetivo? No caso do Marco, estudante de jornalismo e repórter estagiário no meio esportivo, trabalhar como jornalista foi uma extensão de seu sonho de criança. Mano, minha vida na escola, ela era um pouquinho de bagunça, tá ligado? Eu não era aquele aluno nota 10, mas para fazer amizade eu sempre fui muito rápido ali, eu conseguia fazer amizade muito fácil e o futebol me ajudou a fazer amizades, né? Porque o futebol me trazia afinidade com pessoas
que eu não conhecia. Eu falava alguma coisa sobre futebol, sobre o São Paulo, ou zoava o Corinthians, e aparecia alguma pessoa para rebater, algum amigo de escola, e aí a gente ia fazendo amizade assim. Eu também consegui lidar melhor com matérias quando um professor meu de história começou a relacionar a história do mundo, né, em si, com futebol. Quando eu não passei na peneira, acho que eu tinha cerca de 13 anos de idade, tá ligado? E aí eu falei assim, mano, vou estudar porque futebol não vai me dar futuro, não. É isso. Surgiu por conta dos duelos mágicos. Para o Marco, trabalhar com comunicação no esporte foi uma maneira de seguir o sonho de um jeitinho diferente. Já para Marwa El Hag, criadora de conteúdo digital, ter o esporte como profissão rompe barreiras e até mesmo fronteiras geográficas. Filha de libaneses e de ascendência muçulmana, a jovem encontrou no futebol uma válvula de escape para mazelas que vão de guerras civis a impasse na socialização. Coincidentemente, ao desembarcar do Líbano, os pais de Marwa moraram na ZL de São Paulo, que possui uma das maiores comunidades árabes do estado. Então, em casa foi uma coisa que foi vencida facilmente. E como a minha mãe e meu pai, eles não são brasileiros, né? Os meus pais são estrangeiros. Para minha mãe não era uma questão menina gostar de futebol. Para minha mãe, porque isso é uma coisa muito estritamente brasileira, sabe? Que mulher não pode gostar de futebol. Obviamente, em outros lugares também tem. Mas até a gente ver essa barreira que o brasileiro tem com o futebol feminino, é uma coisa bem brasileira. Menina não poder gostar de futebol. A minha mãe nunca me proibiu. Para minha mãe nunca foi um problema eu não gostar de futebol e não querer brincar de boneca. Minha mãe nem me comprava tanta boneca assim, sabe? Eu tive uma Barbie na minha vida. Então não era um problema para minha mãe. Mas passa a ser um problema até para minha mãe quando eles começam a chamar minha mãe na escola para falar que eu só gostava de futebol e só andava com meninos. E aí começou, porque eu estudava numa escola conservadora, muito conservadora mesmo, aqui em Atibaia, em que eles faziam um inferno na minha vida porque eu gostava de futebol. Bizarro, assim, sabe? Eu não tinha dia de assunto com as meninas e eu era proibida de falar com os meninos. Então foi uma época muito sozinha da minha vida, assim, sabe? Então eu lembro de que teve um dado momento da minha vida que eu parei de falar que eu gostava de futebol, sabe? Eu gostava de futebol sozinha, eu gostava de futebol em casa. Fora de casa eu ficava quieta, eu não falava sobre isso. Porque eu era sempre esquisita. Tipo, era muito esquisito, sabe? Era uma coisa que era como se eu não pudesse gostar. Eu lembro claramente, assim, e era uma coisa muito mais forte do que eu, porque eu sempre acabava falando de futebol. Eu me policiava, sabe? Eu falava assim, não posso falar de futebol, eu não posso estar esquisita. Todo ano letivo começava, eu falava assim, eu não vou ser a menina que gosta de futebol e só falar disso. Aí eu terminava o ano só falando de futebol, porque era uma coisa que eu gostava muito. E na minha realidade, eu era a menina mais esquisita do mundo. Então, na minha escola, eu fui proibida de falar de futebol. Na minha escola, eles chamavam a minha mãe para tentar resolver isso. Então, foi uma questão na minha infância. A Mara, de 8 anos, não podia gostar de futebol. Assim, não podia. E eu continuava gostando mesmo assim. Tá? É muito louco pensar que, enquanto para os meninos do PSG de Poá, falar sobre futebol era uma das únicas formas de envolver toda a molecada no mesmo assunto, para Marwa tenha sido sinônimo de medo e repressão. No entanto, seja na ZL ou no Oriente Médio, o esporte teve um poder em comum na vida de todas essas crianças, jovens e adultos, integrar as pessoas uma com as outras e vencer qualquer barreira que impeça a socialização. Um ser humano, por exemplo, que está privado, que está numa cadeia, por exemplo, quando ele sai totalmente desatualizado, entre aspas. Até ele começar a voltar a entender como que a sociedade está, vai demorar um tempo. Então, o que a gente chama, entre aspas, de cadeia, que os alunos às vezes se prendem no celular ou em coisas tecnológicas, às vezes prende eles dessa socialização, prende eles de aprender a como fazer amigos, aprender a como brigar, a como brincar, entendeu? Todas essas experiências que nós tivemos na nossa infância, porque não tinha tanta tecnologia, eles estão perdendo. E a ideia nossa é de trazer isso de novo, porque para mim, e creio que para 90% da população, foi algo muito bom. No sentido de você brigar na rua, entendeu? Porque você cria experiências, de você brincar na rua, porque você cria experiências, entendeu? Então, querendo ou não, a nossa ideia é trazer o que a gente tinha na rua para os nossos treinos, entendeu? Então, assim, a gente tenta trazer muita dinâmica, muitas brincadeiras ali para aquecer. A gente não faz um aquecimento
como se fosse um alto rendimento. Vai passar no cone e vai correr, vai fazer, entendeu? Não que a gente não saiba, mas que a gente traz algo mais lúdico para eles terem essa socialização, para eles dar a risada do amigo, para às vezes darem risada dele e ele se sentir tipo, pô, não posso errar, se sentir com vergonha, entendeu? Que se eles tivessem no celular essas coisas, eles não teriam. Assim como a capacidade de conectar pessoas de diferentes lugares do mundo, fazendo com que a ZL seja um berço cultural que acolha a todos através do esporte, o futebol também é um tema em comum no sonho de quase todas as crianças da região. Ser um jogador ou uma jogadora não é apenas um desejo pessoal, mas sim uma vontade de ajudar a família, superar os problemas da falta de grana e retribuir o apoio recebido pelos familiares. No fim do dia, o amor quase que intrínseco pelo esporte e a responsabilidade de transformar as vidas de quem ama norteia o sonho da criançada da ZL, e até mesmo daqueles que seguem vivendo de futebol, mesmo sem praticar o esporte profissionalmente. A gente que joga bola nunca quer desistir, né? Sempre acha que dá mais, sempre jogar. Os familiares, meu pai às vezes falou, pô, acho que não tá dando, tá recebendo, tenta ver a segunda opção, mas minha mãe sempre me apoiou para continuar. Não, sei nem que eu tenha que trabalhar em 2, 3, você vai continuar, que ainda mais futsal, que não é um esporte que paga muito, que nem o campo, nem o futebol de campo, então foi ela assim que sempre deu força para continuar, né? E a vontade de querer chegar. Pra mim não tem plano B, D, C. Pra mim vai ser jogador e pronto. Qual que é o seu sonho? Meu sonho é ser jogador de futebol. Por que você tem esse sonho? Porque eu tô jogando bola e agora, né? E eu gosto muito desse esporte. Eu vou fazer qualquer coisa sobre futebol. Quero ser jogador de futebol mesmo. E qual é o seu maior sonho, assim? Chegar em algum clube, seleção brasileira, Europa? Qualquer clube que vinha aí tá bom. Cara, qualquer clube pra mim já tá bom já. Se quiser jogar em algum time, tipo Chapecoense, pode ser, qualquer um. Então, onde você se vê assim, tipo, daqui uns 5 anos, quando você já tiver maior de idade? Jogando na seleção brasileira, né? Caramba, já com 18 anos? O futebol foi muito orgânico na minha vida, então eu sempre amei muito futebol. Assim, naturalmente, a minha existência vem junto com o futebol, e vem junto com o Santos, e vem junto com eu comecei a gostar de outros campeonatos, eu comecei a gostar de futebol europeu, eu comecei a falar que eu era do Real Madrid, eu sou madridista, eu não sei o quê, lá décima, sabe? Umas coisas assim que foram crescendo ao longo da minha vida. E é muito orgânico, assim, sabe? Eu nunca consegui não gostar, eu não consegui parar. De todos os ritmos e orquestras que as ruas da Zona Leste de São Paulo possam emitir para os nossos ouvidos todos os dias, o alto e bom som de um coração pulsante após uma partida de futebol são combustíveis para milhares de crianças, jovens e adultos da região, todos movidos por um único sonho. Na adolescência, talvez uma música não tão agradável de se ouvir seja a voz de um familiar, alertando que não será possível de fato se tornar um jogador ou uma jogadora. Pode ser também um soprano suave, de uma mãe acordando a filha para que ela não perca mais um dia de treino, que acontece entre a aula na escola e o curso de inglês. Na fase adulta, talvez seja um chefe cobrando publicação sobre o clássico de domingo, ou as músicas de sucesso das paradas, para colocar no reel novo sobre os jogos da semana. No compasso frenético da Zona Leste, o som da cidade não para. Mas em cada cantinho da ZL, existe um coração batendo em alto e bom som, por causa de um esporte tão amado, e que contribuiu para tanta coisa boa desde que nascemos.